Olá, voltamos para mais uma aulinha com o nosso livro Valores e Princípios. Hoje nós vamos falar sobre gentileza, não é? Nós precisamos fazer o que? Usar da gentileza no nosso dia a dia, não é? Quanto nós vamos lucrar se nós formos gentis com as pessoas, lembrando que tudo que a gente faz de bom, a gente recebe de bom, não é? E o que a gente faz de ruim também. Então, como é bom a gente poder receber coisas boas, tratar bem as pessoas, não é? Então, nós vamos ler a historinha de uma menina no seu primeiro dia de aula, tá? E depois nós vamos fazer as nossas atividades, vamos trocar nossas ideias, ok? Então, vamos fazer a leitura juntinho com a tia agora. Ouvir e aprender. Ouça com atenção a história que a professora irá contar sobre o primeiro dia de aula de Luana em sua nova escola. Isso acontece às vezes, né, no início do ano, as pessoas às vezes mudam de cidade, precisam mudar de escola, não é? Então vamos ver. O primeiro dia na nova escola. Hoje é domingo. Amanhã será o primeiro dia de Luana na sua escola nova. Ela está triste porque deixou sua escola antiga e nervosa porque não conhece ninguém. Na segunda-feira pela manhã, sua mãe a acompanhou até a sala de aula. Mas a pequena Luana continuava nervosa e perguntava a si mesma: será que terei amigos? Como vai ser minha professora? Quando chegou à sala, acompanhada pela mãe e pela secretária da escola, ela logo ouviu a professora dizer, o que sempre a gente fala com os nossos coleguinhas que chegam, não é? O que foi que ela disse? Bem-vinda, Luana! Nossa turma está muito feliz em tê-la conosco. Olha a Luana, toda tímida, né? Em seguida, Laura, uma colega, disse: Luana, sua carteira é aqui, ao meu lado. Venha se sentar. Venha, Luana, se sentar. Que bacana a atitude da amiguinha, né? Logo foi mostrando-se amiga, né, gente? Durante a semana, a professora pediu para que dois colegas mostrassem as dependências da escola para a nova aluna. E as meninas fizeram questão de lanchar juntas para acolher Luana. Quase todos os meninos também vieram lanchar com ela. Até a professora tomou seu lanche junto com a turma. Foi muito divertido. Quando a manhã terminou, Luana estava muito contente e foi para casa contando para sua mãe todas as atitudes gentis de sua nova turma e sua nova professora, que era legal, e a escola linda e grande. A escritora desse texto chama-se Carmen Ramos Dionísio. Então, para conversar e aprender, vamos ver então? Com seus colegas e professora, formem uma roda, conversem sobre a história de Luana e sobre como foi o primeiro dia em que você foi à escola. Você já precisou mudar de escola? Então, nós vamos conversar como nós temos que adaptar a nossa atividade por conta da situação do Covid. Nós vamos fazer na hora da live, tá? O que você sentiu? Então, na verdade, a pessoa fica meio desconfiada quando chega no local que não conhece ninguém, né? Mas nós vamos trocar ideias, tá? Os colegas tiveram atitude de gentileza com você, né? Quais? Então, nós vamos conversar na hora da nossa live, tá bem, gente? Não vamos ficar sem fazer atividade, não. Mas olha que gracinha, olha essa imagem, gente.
Descubra e registre em cada balão uma palavra gentil que pode ser falada diante da situação apresentada. Olha a Luana com os seus coleguinhas lanchando. Então, um oferecendo lanche para o outro. Então, qual palavrinha? Obrigado, né? Por que obrigado? Porque é um menino, né, que está falando. Se fosse uma menina, seria obrigada, né? Então, as palavras têm também o seu masculino e o seu feminino, ok? Aqui, no caso, é obrigado, porque é um menino que está falando, certo? E aqui nessa imagem, eles estão à mesa lanchando, né? O garotinho precisou de alguma coisa e ele pediu por favor. Nós colocamos com letra de máquina porque nós estamos completando, né, gente? E agora, para ampliar os nossos conhecimentos, olha aqui que a tia falou na aula passada a respeito do profeta Gentileza. Ouça com atenção a história que a professora irá contar sobre o profeta Gentileza. Gente, essa placa aí, né, o mural, né, foi feito por um homem que foi chamado de profeta Gentileza em função de que ele vivia fazendo gentileza para as pessoas. E ele criou essa frase: gentileza gera gentileza. Então, onde você passar, que você vir, né, um painel assim, tipo esse, e outros que você vai ver no vídeo que a tia vai enviar também depois da aula, dessa videoaula para você, tá? Você vai entender a situação que de gentileza desse homem chamado de profeta Gentileza, tá? Então, este é um mural do profeta Gentileza, é um deles, tá? Porque ele tem muitos espalhados pelos lugares que ele passou, ok? Esse daí fica no viaduto do Caju, no Rio de Janeiro, tá? Então, em uma das pilastras do viaduto, né, que é tipo uma ponte muito grande, tá? Então, ele pintou aí esse mural. Então, vamos ver a história? Vamos ler? Leiam com a tia, por favor. José Datrino, o profeta Gentileza, nasceu em Cafelândia, interior de São Paulo. Ainda muito jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde casou e teve 5 filhos. Tornou-se um empresário, dono de uma transportadora de cargas no Rio de Janeiro. Quando tinha 44 anos, deixou sua família e passou a andar pelas ruas do Rio de Janeiro, incentivando as pessoas a vivenciarem a gentileza, quer dizer, ser gentil com as pessoas. No Rio de Janeiro, ele escrevia frases de incentivo à gentileza em colunas próximas a um viaduto. As pessoas passavam, liam, né, e se sentiam motivadas. Olha que palavra, né, bonita, né, para vivenciarem a gentileza em suas vidas. Faleceu em 1996 com 79 anos de idade e ficou conhecido pelas pessoas como profeta Gentileza. O profeta viajou por diversos estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, e sua frase principal era: gentileza gera gentileza. E o que isso quer dizer? Se você é gentil com alguém, essa pessoa vai te retribuir também sendo gentil, tá? Agora aqui a atividade pede que você converse sobre a história do profeta Gentileza em dupla, mas estamos em casa, então nós vamos conversar com alguém da nossa casa, o papai, a mamãe ou a família toda, porque essa história é uma história que deve ser conhecida por toda a família, tá? E faça uma ilustração, um desenho para representar uma atitude gentil
alguém sendo gentil com uma outra pessoa. O que poderia ser? O que poderia você fazer para ser gentil com alguém? Pense, desenhe e logo abaixo do seu desenho escreva uma frase, tá? Dizendo o que foi que você representou no seu desenho. Pause o seu vídeo, faça a sua atividade. Na hora da nossa live nós vamos conversar sobre o desenho que você fez. Na página 29, com seu colega ou com alguém da sua casa, né, modificando aí a atividade, prepare um acróstico com a palavra gentileza. Depois apresente-a para o professor e os colegas da turma. Então, como nós vamos fazer? Você vai completar, tá? Acróstico é o quê? Você pegar essa palavra central, que é gentileza, e criar novas palavras que combinem com a palavra gentileza que tenha aquela letra. Por exemplo, com o G, né? A atividade do livro já deu a sugestão da palavra alegre, tá? Dá para você ver direitinho? Ó, alegre, tá? Aí você vai fazer a segunda, que tem o E, uma palavra que combine com gentileza, você pode ser em qualquer sílaba, tá? Você vai colocar no E, depois no N, no T, no I, no L e no E. Depois já tem no livro a palavra paz na letra Z. E o A, né? Você vai criar uma palavra que tenha o A em qualquer sílaba para você colocar na letra A que combine com a palavra gentileza. E aí vai estar formado o seu acróstico, tá? Que quer dizer isso? Você colocar novas palavras em uma palavra principal, certo? E aí, gente, ainda na página 29, vem uma atividade aqui muito legal, muito. Como nós estamos em tempo de pandemia, nós não vamos poder fazer juntos, mas você faz com alguém da sua casa. Pode ser também, você não vai poder ficar saindo para observar coisas, mas você pode dizer também, se você sair, você observa. Se você não sair, você pode dizer de coisas que você já viu, você já vivenciou para poder você fazer essa atividade aí. Olha que bacana. Você deverá fazer o seguinte: durante a semana, o desafio é observar atitudes de gentileza entre os colegas, em casa, na escola, na comunidade, no parque, né? Em lugar onde você costuma ir. Então, pode ser em qualquer lugar que você for ou que você já foi e observou, né, o que a atividade está pedindo. Aí, bem, você vai lá no encarte, recorta a página direitinho, não tira o pontilhado, tá? Corta em volta. Folha 75 e 77, as fichas da gentileza e registre atitudes gentis que você presenciou. Se você quiser registrar mais atitudes, desenhe em folhas de papel sulfite. Não será necessário, tá? Nós vamos fazer essa que o livro está pedindo e mais para frente nós vamos fazer algumas atividades que no estilo, né, que está pedindo aqui agora. Então não é necessário você fazer o do papel sulfite agora. Nós vamos fazer isso como atividade em outra aula, tá? Com a professora e seus colegas, escolham o local da escola e preparem o Jardim da Gentileza. Decorem a parede com flores de papel. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essas anotações nas fichas, tá? E você vai deixar essas fichas dentro do seu livro. Você não pode perder. Porque se Deus quiser, assim que a gente voltar, a gente vai fazer, a gente vai montar esse painel. Então a nossa amiguinha, né, da turminha Dom Bosco está nos lembrando, né? Olha o balãozinho de fala. Vamos ler bem forte a fala dela? Lembre-se de colocar no painel a seguinte frase:
Gentileza gera gentileza, né? Então a tia vai montar com vocês esse painel maravilhoso quando a gente voltar para a escola, mas você vai fazer a sua fichinha, tá? Não deixa de fazer a sua fichinha não, para quando a gente voltar, a gente logo realizar essa atividade bem linda, bem bacana, ok? E aí no final da atividade de hoje, para ilustrar e fazer. Olha só, gente, vamos ler? Seja gentil e educado para os meninos. Agora as meninas. Seja gentil e educada. Mais uma vez os meninos. Seja gentil e educado. Meninas, seja gentil e educada. Todos juntos o outro retângulo. Utilize as palavras mágicas. Mais uma vez, utilize as palavras mágicas. E para fechar essa aula maravilhosa que nós tivemos, nós vamos dizer: gentileza gera gentileza. Mais uma vez, vamos lá, pessoal, bem forte. Gentileza gera gentileza. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula de valores e princípios. Fiquem com Deus.